Perguntas por enquanto? Não, por enquanto tá sussa. Tá sussa, né? Beleza. Meu cérebro já afetou tanto que eu nem sei se ele consegue elaborar perguntas mais. Eu não tô sabendo nem errar. Eu tô assim também. Mandaram esse Tossussa aí, eu dei aquela risada assim. Tá Ô, certo. professor, então basicamente a gente tem três frentes, né? Se você tem variáveis discretas que sempre são maiores que zero, você vai para aquele grupo dos Poisson lá. Aí se você tem variáveis que seriam probabilísticas ou variam de 0 a 1, de sucesso e falha, uma matriz desse tipo, você vai para binomial. E se você tem uma variável contínua, seria só gama? Gama ou LM normal. Tá. Só para dar uma. É porque eu tô igual os outros também, não sei nem errar, mas só para dar uma conferida aqui. Mas é bem por aí. Podem abaixar a mão, por favor. Eu preciso falar com vocês sobre seleção de modelos rapidamente. Vamos tentar rapidamente, mas está difícil porque a gente já está atrasado. Já. Então, seleção de modelos. Quando a gente está fazendo um modelo como esse que a gente está testando, eventualmente a gente se liga que tem coisas complexas dentro do modelo. Tem 3, 4 variáveis, ou às vezes tem interações, tem um monte de coisa no meio do caminho que a gente precisa analisar porque faz parte da biologia do organismo, da biologia do sistema que a gente está estudando. O lance é que, algumas vezes, você tem múltiplas hipóteses que podem se ajustar aos dados. Você acha que, eu construí um modelo com profundidade e área, mas eu também modelo com profundidade, área ao quadrado e a interação de um outro termo. Esses dois modelos fazem sentido para mim, mas quais desses dois modelos, quais dessas duas formulações matemáticas fazem mais sentido dado o dado que eu tenho na mão? Em alguns casos, vocês precisam desse tipo de abordagem. E quando vocês precisam decidir qual modelo é melhor que o outro, vocês precisam partir para uma seleção de modelos. Vocês precisam comparar modelos. Vocês precisam dizer qual deles é melhor. Se você tem múltiplas hipóteses juntas, você precisa dizer qual delas é mais plausível. E isso nem sempre é trivial, muito pelo contrário. Por quê? Porque em função dessas hipóteses que você tiver representada matematicamente por meio de um modelo, você vai ter um processo biológico que está agindo. A tua conclusão toda vai estar em cima daquela hipótese, vai estar toda em cima daquele modelo, daquele processo biológico. O problema é que às vezes a gente nem sabe traduzir as hipóteses biológicas em hipóteses matemáticas. Mas quando a gente sabe, a gente tem que formalizar e testar para ver se uma hipótese é melhor que a outra. E frequentemente é difícil você comparar modelos que sejam muito diferentes, mas existem algumas métricas que te permitam fazer essa comparação e dizer, desses dois universos, dessas duas hipóteses, ou desses dois modelos que eu tenho em mãos, esse aqui é mais provável que esse aqui. A gente tem algumas ferramentas e alguns mecanismos, algumas formas de trabalhar para fazer isso. Bom, um bom modelo é aquele que explica bastante da variabilidade dos dados. Se você tiver um modelo com R² enorme, ele vai ser o melhor modelo. O melhor modelo geralmente é aquele que também deixa variáveis, deixa alguns detalhes de fora. Então, um modelo geral, ele é muito mais geral, às vezes ele é muito melhor do que um modelo super específico, que tem um monte de detalhes no meio do caminho. Mas a gente precisa tentar discriminar entre essas duas possibilidades. Modelos simples, eles têm uma vantagem grande em relação aos modelos complexos, porque, de acordo com o princípio da parcimônia, menos é melhor. Um modelo mais simples, teoricamente, é muito melhor do que um modelo mais complexo. Quanto mais simples é o modelo, teoricamente, se ele for bom para os seus dados,
mais geral ele vai ser. E menos detalhes ele vai ter. Mais geral vai ser a resposta que ele vai fornecer para o teu problema. Frequentemente, se vocês têm modelos simples também, eles predizem ou eles dão respostas com pelo menos maior acurácia do que um modelo mais complexo. Às vezes você tem um modelo super bizarro, cheio de variável no meio do caminho, mas na hora que você tenta fazer uma predição concreta para uma determinada situação, ele falha porque ele tem muitos detalhes, ou ele dá uma coisa tão esdrúxula e de repente seria melhor você estar usando um modelo mais simples. Então, você tem que ter meios de decidir o que é um bom modelo. E, em geral, os modelos melhores são os que explicam bastante variabilidade, que não tem muitos detalhes, que não tem muitos preditores, ou que não tem muitas relações complexas entre variáveis, que são os modelos mais simples e, frequentemente, os que predizem melhor. Não necessariamente os modelos mais simples predizem melhor, mas se for o caso, eles são os melhores, sim. Então, vamos olhar por meio de um exemplo prático. Eu estou avaliando a abundância de sardinha em função da profundidade. E eu tenho esses dados em mãos. Algum corajoso que ainda que não esteja fritando, saberia me dizer qual relação me descreveria essa relação entre essas duas variáveis? Professor, parece que ela é meio curva, né? Assim. Sim, parece logística. Vocês estão vendo uma relação meio curva? Sim. Não, ela Talvez talvez a linear se ajuste, mas ela parece que até o zero, quilômetro zero, ela vai reta e depois ela fica mais assintótica, assim. Isso. Beleza. Em formato platô. Eu poderia descrever essa relação por meio de uma reta, como essa, ou eu poderia descrever uma relação curvilinear, como vocês estão vendo, como essa linha tracejada preta. Se vocês estão enxergando essa possibilidade curvilinear nos dados, baseado nos dados, qual desses dois modelos é melhor? O curvilinear ou o reto? O curvilinear. Curva linear. É, o Baseado em tracejado. quê? Nos padrões dos resíduos, né? De profundidade, que tinha aquela relação curva. Vocês estão vendo que a relação em preto, ela se ajusta muito melhor à nuvem de dados, à nuvem de pontos. Mas será que a explicação do modelo melhora se eu colocar um parâmetro a mais e considerar essa tendência como uma tendência curvilinear? Ou será que isso é só um detalhe que talvez não seja necessário? Em outras palavras, vocês estão dizendo visualmente que o modelo preto é melhor, mas baseado em que, estatisticamente, vocês estão dizendo que esse é melhor? Essa é a pergunta que a gente faz quando a gente tem um problema relacionado à seleção de modelos, dizer qual deles é melhor. No caso disso aí, eu tô olhando o preto minimiza os resíduos, né? Em relação ao vermelho. Sim. Vocês estão vendo que o ajuste do preto, ele é muito melhor que o ajuste do vermelho. Beleza, mas e se as relações não forem tão flagrantes como essa? Vai se aplicar, a teoria por trás ela vai se aplicar da mesma forma. O procedimento que vocês vão ter que fazer vai se aplicar da mesma forma. Então, por mais que seja um exemplo trivial, muitas vezes você não tem ideia de qual modelo é melhor ou não. E você vai ter que ter ferramentas para dizer ou para tomar a decisão de qual deles você vai adotar. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem que definir esses modelos que são representados por essas linhas. O primeiro modelo da linha vermelha é representado por uma equação da reta y igual a mais b de x mais resíduo. O segundo modelo curvilinear ele é representado pelo y igual a mais b de x mais c vezes x ao quadrado. Então, eu tenho o x e o x ao quadrado, mais o resíduo. Beleza? Então, essa é a formulação matemática desses dois modelos. Deixa eu ver o que eu tenho agora. Beleza. Se eu tenho essas duas formulações, agora eu preciso decidir qual é a abordagem que eu vou usar para definir
quais são os melhores modelos. Existem frentes para fazer isso, existem formas diferentes, mas de maneira geral e para simplificar a conversa, nós temos 3 grandes frentes. Uma testando se a hipótese nula está ou não correta, que é o do teste de hipóteses. Outro que tem a ver com a teoria da informação e outro que tem a ver com estatística bayesiana, que vai calcular a probabilidade de um ou outro modelo ser melhor ou pior que o outro. Nós vamos explorar aqui 2 delas que tem a ver com o teste da hipótese nula e teoria da informação. Estatística bayesiana não entra nisso agora. Então, quando a gente está fazendo um modelo, vocês se lembram que quando eu estou fazendo um GLM, por exemplo, eu estou estimando os parâmetros por meio do likelihood. Vocês se lembram do likelihood de hoje de manhã? Sim. Lembro do Fisher, né? Isso. O likelihood nada mais é do que uma função que vai me dizer, em termos bem genéricos, a probabilidade dos meus dados, dado uma certa hipótese ou dado que os meus valores de parâmetros sejam conhecidos. Então, esse nada mais é do que um valor de probabilidade de encontrar os dados, caso a minha hipótese ou caso o parâmetro que eu estou definindo esteja correto. Mas é um valor de probabilidade. Quando eu ajusto aqueles 2 modelos, eu tenho uma função, um log likelihood para cada um deles. Eu tenho uma função ou uma medida de probabilidade do quão aquele modelo se ajusta aos dados. Ok? Essas equações, elas geralmente, esses likelihoods, eles vão conter todas as variáveis que estão envolvidas no teu problema. Então, se o teu modelo é simples, ele só tem uma variável, é aquela variável que vai estar dentro do problema. Se o teu modelo é complexo e tem 10 variáveis, todas elas estarão dentro do likelihood da função. Ok? Se eu consigo calcular a probabilidade do primeiro dado estar correto, dada a minha hipótese, aqui eu nem lembro se eu inverti essas coisas, porque sempre tem essa diferença de você fazer a probabilidade da hipótese dado os dados e a probabilidade dos dados dado a hipótese. Eu nem sei se eu confundi aqui as coisas, mas a ideia é, se eu tenho o likelihood do meu modelo dado aquele conjunto de dados que eu tenho, ele tem uma probabilidade. O meu segundo modelo, ele também tem um likelihood, ele também tem uma probabilidade dele estar correto dado aquele conjunto de dados. Se eu fizer a razão desses dois valores de probabilidade, se eu fizer a razão desses 2 likelihoods, eu consigo dizer qual dos 2 modelos é mais ou menos provável. Então, se eu fizer uma razão do likelihood do modelo 1 sobre o likelihood do modelo 2 e o resultado for 2, isso significa que o modelo 1 é 2 vezes mais provável que o modelo 2. Se eu fizer de novo essa razão e obter um resultado 0,1, significa que o modelo 2 ele é muito mais provável do que o modelo 1, porque o denominador é maior e o numerador é menor, então vai dar um número próximo de 0. Ok? Então eu posso usar essa razão de likelihood para definir o quão bom é um modelo, ou o quanto um modelo é melhor do que o outro. E quando a gente está falando de bons modelos, a gente está falando sempre de modelos que são parcimoniosos. O que são? Se o log likelihood diminui quando um fator ou processo é retirado do modelo, o fator retirado é importante para o sistema estudado. Isso significa que se você tem um likelihood com uma variável e você tem um likelihood sem essa variável, se essa razão entre as duas for grande, significa que a variável que você tirou do modelo, ela é importante. Ok? O que nós estamos fazendo nesse caso é um teste de razão de likelihood, ou um likelihood ratio test.
um teste das razões das verossimilhanças. O que nós estamos fazendo? Nós estamos perguntando o quão bom é o modelo mais complexo. O problema é que quando vocês têm um modelo complexo e vocês querem fazer predições, as incertezas nos parâmetros aumentam quando o número de parâmetros aumenta. Então, se vocês estão interessados em fazer predições, não adianta você ter um modelo com 10, 15 variáveis, porque suas predições vão ter um intervalo de confiança gigantesco. Ou elas serão menos precisas do que um modelo mais simples. Então, nesse caso, você precisa usar uma abordagem de seleção de modelos para resumir esse modelo ao modelo mais simples possível, sem perder qualidade relativo ao modelo com as 10 variáveis. Ok? Quando nós estamos fazendo isso, nós estamos seguindo um pouco dessa teoria de teste da hipótese nula. Ainda vai ter teoria da informação que a gente vai voltar. Então, vamos exemplificar como é que funciona esse teste da hipótese nula. Então, primeiro eu preciso definir qual modelo é mais complexo. Eu tenho os meus dois modelos, y é igual a mais b de x, que é o modelo 1, y é igual a mais b de x mais c de x ao quadrado mais z. Então, claramente, esse modelo aqui de baixo é o mais complexo, porque ele tem um parâmetro a mais. Mas a gente precisa definir qual modelo é mais complexo e a gente também precisa saber se os modelos são aninhados. Notem, se x ao quadrado tende a zero, se o efeito de x ao quadrado tende a zero, todo esse termo aqui some da equação. E quando esse termo sumir da equação, esses dois modelos são exatamente idênticos. Alguém quer perguntar alguma coisa? Beleza. Então aqui o modelo complexo, o modelo simples, ele é aninhado dentro do modelo complexo. Certo? Por quê? Porque aqui eu tenho A mais B de X, esse aqui é o meu modelo simples. A mais B de X, esse aqui é o meu modelo simples. Esse modelo aqui só é mais complexo porque ele tem um termo a mais do que esse aqui, só. Mas esse modelo aqui é aninhado dentro desse aqui. Quando eu estou fazendo a razão... Professor, pode falar. Comparando com o modelo de cima, a variável a mais estaria dentro do erro. Seria isso, né? Nesse modelo de cima não é a variável. Se eu ajusto um modelo complexo como esse aqui e captura a variabilidade de termo ao quadrado, Agora a variância que está sobrando no resíduo vai ser capturada por aqui. Já aqui, se eu não tenho esse termo ao quadrado, a variância que estaria ligada a esse aqui vai para o resíduo. Ok? Então, esse teste da hipótese nula, se eu quero comparar um modelo em função do outro para saber se ele é melhor ou pior, eu preciso necessariamente eu preciso garantir que os modelos sejam aninhados, porque ela só vale quando os modelos são aninhados. Se você tiver A mais B de X, A mais B de Z, mais C de P, esses modelos não são alinhados. Eles são modelos completamente diferentes, então eu não posso usar essa abordagem, ok? Eu só vou poder usar essa abordagem quando os modelos são de fato, quando eles forem de fato aninhados. Murilo, quem fica no numerador e quem fica no denominador nesse caso? É o modelo mais simples ou mais complexo? Tanto faz. Eu acho que a gente pode colocar o mais complexo em cima. Vamos ver como é que eu fiz aqui os exemplos. Então, vamos fazer aqui o resultado. Eu fiz aqui, eu estimei um GLM em função da abundância, utilizando uma distribuição, tá? Não se preocupem com isso, eu estou usando uma distribuição normal, uma distribuição gaussiana. Não estou fazendo nada de Poisson, nem nada disso. Estou fazendo um LM, só que dessa vez eu estou fazendo um LM estimando os parâmetros por meio do log likelihood, por meio de simulação, ok? Então, estimei os valores de log likelihood, estimei o modelo e extraí os valores de log likelihood desse modelo. E o valor de log likelihood desse modelo, que é o log das probabilidades somadas, é menos 16,3.
Fiz agora um modelo mais complexo, que tem o P mais o P ao quadrado. É um modelo mais complexo do que esse aqui. E claramente esse modelo aqui é alinhado nesse aqui. Calculei também um GLM com distribuição normal. Extraí o log likelihood. E o likelihood desse aqui é 10.9. Tem os likelihoods, tem as probabilidades, entre aspas, desses dois modelos. Agora, eu posso calcular o teste da razão de likelihood, ou fazer o likelihood ratio test, calcular a estatística Z, que é dada por um valor, no caso é o mais complexo, o valor do likelihood do mais complexo, menos o likelihood do valor do mais simples, multiplicado por 2. Lembrando que quando eu estou calculando, quando eu tenho probabilidades, se eu fizer a razão de duas probabilidades, essa razão de duas probabilidades vai me dar um número qualquer. Mas se essas probabilidades estão em log, eu não vou fazer a razão dessas duas probabilidades em log. Como eu estou trabalhando em log, eu estou calculando a diferença dessas duas probabilidades. Ok? Então, isso aqui é exatamente isso aqui, matematicamente. Ok? E calcula essa estatística de 54.4. O que isso indica? Esse valor de estatística G, ele vai me indicar que, tirando o termo ao quadrado do meu modelo mais complexo, se eu fizer um modelo com um termo ao quadrado e um modelo sem um termo ao quadrado, eu vou ter uma perda de variabilidade do meu modelo. Ele vai cair essa variabilidade. Ok? Beleza. Se agora eu tenho essa estatística Z e eu calculei o número de parâmetros do meu modelo e tenho o número de parâmetros do meu modelo mais simples, eu consigo ver quantos graus de liberdade estão associados a esta estatística G. Então, no modelo complexo eu tenho 2 parâmetros, no modelo simples eu tenho, aliás, aqui eu tenho 3 parâmetros e aqui eu tenho 2 parâmetros. Então, eu tenho 1 grau de liberdade. Essa estatística G segue uma distribuição de Qi quadrado com um grau de liberdade igual ao número de parâmetros adicionais no modelo envolvido. Então, se eu tenho a estatística e eu tenho os graus de liberdade, eu posso calcular um valor de P e me dizer se eu rejeito ou aceito a hipótese nula baseado no meu modelo com o parâmetro adicional. Em outras palavras, eu estou dizendo, vale a pena eu manter um modelo complexo com um termo ao quadrado, ou o modelo mais simples é tão bom quanto o modelo mais complexo? Quando eu estou fazendo isso, se o meu teste for significativo, significa que o modelo mais complexo é o melhor. E quando eu tenho um teste não significativo, significa que os dois modelos são igualmente bons. Se os dois modelos são igualmente bons, o modelo mais simples vai ter vantagem sobre o modelo mais complexo, porque ele é mais simples. Ok? Então, de uma certa forma, eu estou calculando a probabilidade dos meus modelos serem corretos, dado o conjunto de dados que eu tenho. E estou comparando a probabilidade desses dois modelos para dizer qual deles é o melhor. E estou encontrando um valor de estatística e um valor de P para dizer esse modelo é superior ao outro. Max, quer falar alguma coisa? Não. Quando eu estou fazendo esse procedimento é exatamente o procedimento que está sendo feito no Drop 1. Quando vocês fazem o Drop 1 do resultado de um modelo qualquer, o Drop 1 está comparando o teu modelo completo com o teu modelo retirando uma das variáveis. E depois ele vai testar o teu modelo completo retirando a outra variável.
Então, quando vocês estão usando o drop 1, vocês estão pedindo para o computador determinar qual dos modelos é melhor. O modelo completo ou o modelo sem uma das variáveis. Vocês estão analisando modelos alinhados, vocês estão calculando o Likelihood Ratio Test, estão calculando a estatística relacionada a ela, e estão calculando, entre aspas, o quanto de variância está sendo perdida e jogada para o resíduo caso vocês tirem uma variável do modelo. Ok? O procedimento, quando vocês estão testando se um modelo é bom ou ruim em função do Likelihood Ratio Test e do teste da hipótese nula, é exatamente esse. Você tem que pegar um modelo mais complexo e comparar com o modelo mais simples. Se ele for melhor, vai aparecer um valor de P significativo. Ou ele vai ter pelo menos uma probabilidade muito maior dele ser o correto do que o outro. Ok? Então, até agora, isso aqui, essa ladainha toda foi só para explicar o drop 1 que vocês já fizeram e vocês já lidaram com isso. Mas quando vocês estão fazendo isso, vocês estão aplicando uma seleção de modelo. Aí, baseado nisso, eu posso dizer, o modelo melhor é o modelo com todos os parâmetros ou um modelo sem o parâmetro ao quadrado? E a resposta vai vir na forma desculpa, da estatística G, que está aqui, ó, 54.4. Olha o valor lá, 54.4. Que nada mais é do que a razão de probabilidades ou a diferença de likelihood. No caso, 2 vezes a diferença de likelihood. E eu tenho um valor de probabilidade associado. Baseado nesse valor de probabilidade, dado esse valor de estatística G, dado 1 grau de liberdade que eu estou perdendo, essa variável é significativa. Isso quer dizer que vale a pena eu guardar um modelo mais complexo, porque apesar de eu ter um modelo mais complexo, o meu modelo está capturando mais variabilidade dentro da parte fixa e deixando menos dentro da parte residual. Baseado nisso, eu posso dizer com propriedade, o meu modelo curvilinear é muito melhor, significativamente melhor que um modelo linear simples. Ok? Se vocês forem comparar 2 modelos, um super complexo com 4 variáveis e um com uma variável só, contanto que eles sejam alinhados, isso é, o modelo pequeno, o modelo mais simples, cabe dentro, ele está presente dentro do modelo mais complexo, vocês podem usar o Likelihood Ratio Test. Caso contrário, isso não pode ser utilizado, isso não tem muito sentido. Aí, se vocês estão testando a complexidade do modelo, a significância da complexidade de um modelo, vocês podem adotar a estratégia que vocês quiserem, aumentando complexidade ou reduzindo complexidade. Vocês podem fazer um teste retirando variáveis, que foi o que eu fiz agora há pouco. E no caso, vocês vão estar fazendo um backward selection, ou vocês podem fazer um teste colocando variáveis. Então, eu vou aumentando a complexidade do meu modelo uma a uma, um parâmetro por parâmetro. Eu vou lá e construo um modelo com profundidade. Vi que ele é significativo, beleza, deixa ele lá. Pego a luz e incorporo dentro desse modelo. Vou testar se eu ganho variância explicada incluindo a luz dentro do meu modelo. Compara o modelo com as 2 variáveis com o modelo com uma só. É significativo? É. Mantém a luz. Pego minha outra variável, coloco dentro do meu modelo. Sei lá, abundância de predador. Abundância de predador. Vou comparar a abundância de predador, vou comparar o modelo com as 3 variáveis, profundidade, luz e predador, e com o meu modelo mais simples, que é o com 2 variáveis, profundidade e luz, que são importantes. Faço o Likelihood Ratio Test deles e vejo se é significativo ou não. É significativo, beleza, mantenho a variável dentro do meu modelo.
não é significativo, tiro ela do meu modelo. Estou aumentando a complexidade. Posso pegar outra variável e continuar fazendo isso. Isso é o que a gente chama de forward selection. Estou colocando variáveis uma a uma e estou vendo se a explicação do meu modelo melhora acrescentando uma outra variável ou aumentando a complexidade do meu modelo. Ok? Os problemas desse tipo de análise, tanto forward quanto backward, é que à medida que vocês vão tirando e incluindo variáveis, vocês podem estar fazendo múltiplos testes, vocês podem estar aumentando o erro tipo 1, pode estar aumentando a tua chance de encontrar o resultado significativo simplesmente porque você está fazendo um monte de testes sequenciais. E se vocês usarem um algoritmo automatizado, se vocês usarem o tal do STEP, que é um algoritmo do R, que vai fazer essa sequência aumentando a complexidade ou diminuindo a complexidade, ou vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo, se vocês fizerem isso, vocês vão ter ainda mais chance de cair no erro tipo 1, e vocês podem percorrer caminhos muito diferentes e chegar a modelos completamente diferentes se duas pessoas estiverem fazendo a mesma análise com o mesmo conjunto de dados. Então, vocês vão me perguntar, qual adotar? Não sei te dizer. Eu sei que eu tenho um procedimento que eu utilizo. O meu procedimento é, eu sei a priori todas as variáveis que são importantes. E eu coloco todas elas dentro do meu modelo. Deixa eu ver se eu vou falar isso aqui. Eu tenho as variáveis que são importantes a priori, eu sei todos os efeitos baseado na literatura, baseado no trabalho que eu já li, baseado no conhecimento de campo que eu tenho, baseado em qualquer coisa que eu tenho na cabeça, mas isso é um conhecimento a priori, antes de rodar qualquer análise. Eu coloco todas elas dentro do modelo. Tudo isso é importante. Aí o que eu faço? Se eu só estou interessado em saber quais são os efeitos, por mais que eles existam ou não existam, eu faço um modelo com todas as variáveis, checo as premissas e reporto as variáveis significativas ou não. Ponto final. Só estou discutindo os efeitos. Tem efeito, não tem efeito, tal variável não tem efeito, não tem, não sei. Beleza. Só isso que eu faço. Agora, se eu estou interessado em fazer predições, eu não posso construir um modelo com 10 variáveis e deixar 7 variáveis não significativas dentro do modelo. Por quê? Porque isso vai atrapalhar as minhas predições. Então, nesse caso, se o teu objetivo é esse, fazer predições ou ter predições, estimar abundância, estimar alguma coisa baseado em determinado cenário e tal, o que vocês podem fazer é retirar as variáveis significativas do modelo para tentar chegar no modelo mais simples, o que seria a minha backward selection. Mas detalhe, eu vou retirar uma a uma. Então eu olho todos os preditores e vejo qual é o menos significativo, qual tem o maior valor de P. Sei lá, é a luz. Vou pegar a luz, vou tirar ela do modelo e vou comparar o modelo com luz e o modelo sem luz. Se o modelo piorar o ajuste, significa que ela não era importante. Se o modelo piorar o ajuste, significa que ela era importante. Se o modelo não piorar o ajuste, significa que ela não era importante e que eu posso retirá-la. Se ele não piora, tirando luz, eu retiro luz do meu modelo. Passo para a próxima variável. Qual de todas as que estão lá é a menos significativa? É a abundância do predador. Beleza, faço um modelo com, um modelo sem abundância do predador. E testo por meio do likelihood as duas. Essa é melhor ou pior? O modelo piora ou melhora? O modelo fica igual, não perde nada. Beleza, sinal que a variável não é importante, ela não é significativa e tiro ela do meu modelo. E repito esse procedimento até chegar no número mais compacto de variáveis significativas. Quando eu cheguei no modelo com todas as variáveis significativas, ponto final, acabou a backward selection. Eduardo. Então, Murilo, aí nesse caso, por exemplo, você já faz o drop 1 direto, que ele já faz já te avisa direto, e você tira só as que não foram significativas direto.
Daria Exato. da mesma forma. Eu Certo. faço drop 1 e vejo quais são não significativas. Dentre as não significativas, eu pego a que é menos significativa de todas. Deu um P de 0,98. Beleza, arranca fora essa variável, ajusta o modelo de novo e faz o drop 1 de novo. Aí ele vai te dizer de Você novo a vai mesma uma coisa. por uma. Uma por uma. Uma por uma. Não tiro todas de uma vez, não. Porque teu modelo, à medida que você vai tirando variável do modelo, teu modelo vai mudando. Os Aham. parâmetros dão uma mexidinha, os valores de P dão uma mudada. Então, vocês têm que estar conscientes dessas coisas. E vocês têm que estar sabendo o que vocês estão fazendo. O que vocês querem? Vocês querem só testar os efeitos e reportar os efeitos com todas elas dentro do modelo? Ou vocês querem fazer uma seleção de variáveis para deixar somente as mais importantes? Aí é uma escolha teórica que vocês vão ter que fazer. E a abordagem que vocês forem usar vai depender disso também. Eu só estou dizendo, muito cuidado, porque isso já começa a entrar em terrenos pantanosos. Ok? Se vocês nem quiserem usar o drop 1, você pode ajustar o modelo com 2 variáveis, o modelo com 3 variáveis e comparar e fazer na mão o likelihood ratio test das duas, do jeito que eu fiz ali agora. Ou utilizar uma outra função para fazer isso, ou utilizar a nova para fazer isso, por exemplo. Mas isso não vem ao caso porque eu acho que não é interessante. Como é que eu vou proceder com os meus dados? Não tenho a menor ideia. Cada um vai ter que pensar nisso, vai ter que estudar, quebrar a cabeça e pensar o que é melhor para si. Não tenho receitas de bolo. Próximo, teoria da informação. Até agora a gente falou só de modelos aninhados. Eu estou sempre comparando o modelo mais complexo com o modelo mais simples. Mas o modelo mais simples ele tem que se encaixar dentro do modelo complexo. Ele tem que estar presente. No caso da teoria de informação, os modelos não precisam ser aninhados. Você vai lidar com a parcimônia, ponderando a qualidade do modelo pelo número de parâmetros que ele está estimando e o likelihood que ele está estimando. Em outras palavras, a probabilidade dele estar correto dados os teus dados. Então, quando você vai usar parcimônia para determinar qual modelo é o melhor, geralmente você tem alguns critérios para fazer isso. E um deles é o critério de informação de Akai, que vocês já devem ter visto, o AIC por aí. Inclusive, na maior parte dos modelos que a gente ajustou, existe um AIC. Vocês devem ter visto no summary, o AIC. Beleza. Como é que é calculado esse AIC? Esse AIC é menos 2 vezes o log likelihood do teu modelo, mais 2 vezes o número de parâmetros que você tem dentro do modelo. Por quê? Porque o likelihood vai te dizer o quão provável é aquele modelo de acordo com os teus dados. Além disso, ele vai penalizar o teu valor de AIC em função do número de parâmetros. O que isso indica? Se você tiver um modelo super complexo, mas que não ajuda em nada no likelihood, que não aumenta a probabilidade do teu modelo ser o mais correto, o teu valor de AIC vai ser penalizado por essa complexidade. Ok? Então, de maneira geral, ele mede quão bom um modelo é relativo ao outro. Detalhe, quão bom um modelo é em relação ao outro, mas não o quão verdadeiro ele é. Lembre-se que quando nós estamos falando de comparação de modelos, seleção de modelos, a gente não conhece a verdade. A gente só sabe que um modelo talvez seja melhor que o outro. Então, você olhar o AIC pura e simplesmente em um modelo qualquer não faz o menor sentido. Ah, o meu modelo aqui, eu fiz um modelo bonitão aqui de regressão com 2 variáveis, meu AIC deu igual a 52. Beleza, isso não quer dizer nada. Nada. Não adianta nem reportar isso, porque não tem sentido. O AIC só vai ter sentido quando você estiver comparando um modelo com o outro. Ah, um modelo deu um AIC de 54, enquanto que o outro modelo deu um AIC de 10. Aí você consegue comparar essas duas coisas e dizer: o melhor modelo é aquele que tem o menor AIC. Ok? Então, de maneira geral, olhando para aquela equação, quanto maior o likelihood,
Quanto maior o log likelihood, na verdade isso aqui, log likelihood, porque é negativo. Quanto maior o negativo, o valor negativo do log likelihood, pior é o teu modelo. Não, quanto maior o likelihood, quanto maior o negativo do log likelihood, pior é o teu modelo, pior é o ajuste. Quanto mais parâmetros ele tiver, também pior é o teu modelo. Tem gente querendo fazer perguntas? Murilo, quanto mais negativo, né? Que a gente Quanto tem que menor. pensar. Uma coisa é pensar no log likelihood, que é o valor negativo do log likelihood, que é o valor de probabilidades. Uma coisa é pensar em termos de probabilidade. Se você pensar em probabilidade, vai ficar mais fácil. Quanto maior for a probabilidade do teu modelo ser correto, dados os teus dados, melhor. Quanto menor a probabilidade do teu modelo ser o correto, dados os teus dados, pior. Só que quando a gente está falando de log likelihood, a gente tem o menos, que aí inverte essa tendência e eu me confundo todo na hora de falar. Mas eu acredito que esteja correto. Quanto maior o likelihood, imagine que você está andando na cidade. Você tem um vale e outro vale. São dois modelos diferentes. Um dos modelos está num vale muito mais profundo do que o outro, que está mais raso. O modelo que está no vale mais profundo do que o outro, teoricamente, está no maior valor de probabilidade. Ele tem mais chance de ser o correto do que o outro. Então, quanto maior o valor do likelihood, do negativo do log likelihood, pior é o modelo. Quanto menor for o log likelihood, melhor é o modelo. Beleza? Acho que é essa. Beleza. E quanto mais parâmetros você tiver, pior ele é. Porque, em geral, a gente busca os modelos mais simples. Os modelos mais simples são mais gerais. São mais fáceis de fazerem predições, são mais prováveis de predizer em um número maior de casos. Então, quanto menor o AIC é a soma desses dois componentes, do likelihood e do número de parâmetros. Então, ó, fiz um modelo GLM, estou fazendo com distribuição gaussiana para facilitar a minha vida e para estar compatível com o meu exemplo, mas tudo bem. E usei a função AIC para estimar o AIC desse modelo simples. O AIC dele é 38,6. Fiz um segundo modelo com o termo ao quadrado e extraí o AIC e o valor do modelo complexo, 13,8. A tendência é, quanto menor o AIC, melhor é o modelo. Então, nesse caso, se eu botar os dois juntos aqui na mesma função, ele já vai fazer um comparativo aqui, resumido para mim. O modelo que tiver o menor AIC é o modelo melhor. E nesse caso, o modelo que tem o melhor AIC, apesar dele perder um grau de liberdade a mais do que o modelo mais simples, apesar dele ter um parâmetro a mais, o log likelihood dele deve ser muito menor. Logo, o AIC dele é muito menor do que o outro. Se o AIC dele é muito menor do que o outro, significa que o modelo complexo, que no caso é esse aqui, é muito melhor do que o modelo simples. Tranquilos? E aí a gente volta naquele gráfico e enxerga que a melhor curva é o modelo mais complexo. Mas o jeito de proceder por essas duas grandes vertentes é essa. Ou você vai testando sempre modelos hierárquicos, aninhados, na verdade, modelos aninhados, ou aumentando complexidade ou diminuindo complexidade, vendo se piora ou melhora o ajuste. Ou você parte para uma abordagem que nem precisa ter modelos hierárquicos, modelos aninhados, e simplesmente compara os modelos e testa qual deles é o melhor. E o melhor vai ser, obviamente, o com menor AIC.